Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus para nós hoje, que vamos estar meditando, se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas escolhas, e eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos ouviram. E eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízos e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira e almugue, e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Mas que palavra muito maravilhosa que Deus vem falar conosco nesta manhã. Na meditação desta palavra, quando a rainha de Sabá ouviu dizer das coisas que Deus tinha feito na vida de Salomão, da sabedoria, das riquezas, né? Ela era uma rainha, uma mulher que governava e reinava na cidade de Sabá. E ela ouvindo falar, porque, irmãos, quando Salomão orou a Deus e Deus deu a ele riquezas, honras, sabedoria e vitória sobre os seus inimigos, irmãos, tão grande foi a fama de Salomão que até em Sabá a rainha ficou sabendo. E quando esta fama percorreu até a rainha ficou sabendo, ela então disse: não é possível, onde já se viu um homem ter alcançado tantas coisas assim. Onde já se viu? E olha que aquela rainha, irmãos, ela era rica demais, ela tinha tanta coisa boa, tantas coisas de valor. E ela disse: não é possível que um homem tenha alcançado tão grande proeza desta maneira,
que todos só falam nisso. A riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão, é que Salomão resolveu uma causa com a sabedoria que Deus lhe deu. E tudo isso, irmãos, como testemunho, chegou aos ouvidos daquela rainha e ela propôs no seu coração: não, eu vou lá, eu vou testar se realmente este homem, se realmente o rei Salomão, ele é tudo isso que as pessoas estão falando. E a rainha pega o seu grande exército, pega riquezas, pega de tudo do bom e do melhor que ela tem, especiarias, madeira, ela pega de tudo, irmãos, e manda trazer até Salomão e vem até a ele para saber se realmente aquele homem estava mesmo naquele auge, naquele nível de riqueza e de sabedoria. E a palavra do Senhor diz que quando ela chegou em Jerusalém, aonde estava Salomão, no reino de Salomão, ela falou todas as palavras, ou seja, ela falou um monte de enigmas para ele, falou suas palavras, e na sabedoria de Deus, Salomão decifrou todos os enigmas dela, e ela ficou admirada. Realmente, este homem tem muita sabedoria. E ela viu com seus próprios olhos, irmãos, a sabedoria do rei Salomão. Ela viu com seus próprios olhos as riquezas, os bens, as honras. Ela viu a maneira que ele tratava os seus funcionários, tratava os seus servos, tratava o copeiro, a maneira que eles se vestiam. Porque Salomão, irmãos, ele orou a Deus e pediu a Deus que lhe desse sabedoria para governar o seu povo e governar a sua casa. E a sua casa incluía não só sua família, mas incluía os seus funcionários, incluía os seus copeiros, servos, aqueles que trabalhavam, irmãos, ao servir, aqueles que estavam ali lado a lado, olheiros, todos aqueles homens que trabalhavam para Salomão. Ele então deu sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria e entendimento, pudesse, irmão, governar o seu povo. E pela sabedoria que o Espírito de Deus deu a ele, ele adquiriu riquezas, ele adquiriu honras, ele adquiriu vitória sobre os seus inimigos, ele, irmãos, adquiriu bens, ele adquiriu conhecimento, ele adquiriu honra. Ele adquiriu tudo isso porque ele pediu sabedoria a Deus. E Deus lhe deu sabedoria, porque, irmãos, o Senhor fala na sua palavra que a sabedoria do Senhor, irmãos, ela é vida para nós. Então, se nós buscarmos de Deus a sabedoria, você, irmãos, daí do outro lado, você que é empresário, você que é comerciante, você que é empregado doméstico, você que seja qual for a sua profissão, não importa, seja desde a menor até a maior, seja da mais desconhecida até a mais famosa. Se você buscar a sabedoria de Deus, Deus vai fazer de você como fez com Salomão. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai te ajudar a governar a sua casa, a governar a sua empresa. Deus vai te dar sabedoria, porque você só conhece o momento, você só vê o momento, mas Deus vê o seu futuro, Deus vê como você pode colocar um pingo no i, aonde você tem que tirar, aonde você tem que colocar. Deus vai te dar sabedoria para você saber dar ordens aos seus empregados, vai te dar sabedoria para você ajudar aqueles que necessitam, abrir as portas da sua empresa para socorrer uma pessoa que precisa de um emprego. Tudo isso você vai ter de Deus se você buscar a sabedoria. E aqui nós vemos que a rainha de Sabá, ela chegou para Salomão e disse: olha, homem de Deus, olha Salomão, rei Salomão, de tudo que me disseram lá na minha terra, não é comparável o que os meus olhos estão vendo. Era muito, muito mais, irmãos. Hoje, alguém está olhando aí para você, está vendo você a ponto de mendigar, está olhando para você, está vendo a ponto de você ferrar as portas, porque não está conseguindo manter. Mas se você buscar a sabedoria de Deus, a sua fama vai vir, irmãos, pela honra que Deus vai te dar.
E onde quer que a sua fama chegar, muitos vão querer vir para ver com os seus próprios olhos a honra vai te honrar. Mas é necessário pedir a Deus sabedoria. Porque a palavra do Senhor diz na oração de Salomão, ele disse: Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero ser mais que ninguém, Senhor. Eu não quero ser mais que o meu pai, eu sou filho de rei, mas eu não quero ser melhor que eles, mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria para governar o meu povo, para governar o seu povo, melhor dizendo, que era o povo de Deus. Porque apesar, irmãos, de ter ali seus empregados, ter ali, irmãos, aquelas pessoas que o serviam, ter ali pessoas que trabalhavam para ele, eram tudo povo de Deus, era tudo Israel. E aquela rainha, irmãos, veio para ver aquela riqueza. Só que ela ficou tão admirada que a Bíblia fala que estava faltando-lhe o espírito. Por quê? Porque era demais para os olhos dela. Ela achando que ela era a mais poderosa e a mais rica, mas na hora ela viu que não é. A riqueza de Salomão superava a dela e de todos os reinos que ela já tinha ouvido falar. E a palavra do Senhor diz que até no modo de entrar, no modo de sair dos empregados, na hora de servir, aí Salomão deu tudo para ela, do bom e do melhor. Ela trouxe para ele, irmãos, algumas riquezas, mas o que Salomão deu a ela, o desejo do coração dela, Salomão realizou, entregando a ela mais do que ela podia imaginar. Deus quer te dar sabedoria para que você também possa, irmãos, honrar alguém, dar a alguém que está necessitado. Deus quer te honrar, mas busca a sabedoria do Senhor, que a sabedoria, irmãos, é fonte de vida. A sabedoria que vem de Deus, irmãos, nos faz entender e compreender a necessidade do nosso próximo, faz nós entender e compreender que nós sabemos nada, mas que Deus tudo. E Deus de todas as coisas, Deus sabe, irmãos. Deus sabe quando você necessita, sabe das lutas que você passa, sabe das lágrimas que tem chorado, Deus sabe da angústia que você tem sofrido diante deste momento difícil na tua vida. E nós vemos aqui que Deus honrou Salomão porque ele soube fazer esta oração. Ele não pediu riqueza, mas o Senhor disse: olha, você não me pediu riqueza, não me pediu honra, não me pediu nada disso, mas eu vou acrescentar. Por que o Senhor falou isso? Porque a palavra do Senhor diz, irmão, buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas Ele nos acrescenta. Não adianta ficar batendo em ponta de faca e lutando e blasfemando e reclamando e murmurando e dizendo de Deus e falando que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo, porque você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Deus faz, mas você tem que se humilhar. Você tem que orar, você tem que buscar a sabedoria do alto, para que a sua bênção seja completa na tua vida, para que você seja um homem honrado, um homem rico, um homem bem-aventurado, seja um homem cheio de conhecimento e sabedoria. Porque a rainha de Sabá, irmãos, ela viu com seus próprios olhos e ela disse: olha, eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos o viram. E eis que me não disseram metade. Mesmo dizendo que Salomão estava no auge da riqueza, no auge da fama, no auge, irmãos, da sabedoria, no auge de tudo que ele possuía, que Deus deu a ele, aquela mulher não acreditava. Ela falou: não é possível uma coisa dessa. E Deus quer fazer a mesma coisa na nossa vida, na sua, na minha vida. A ponto de pessoas dizer: eu não acredito que você alcançou isso. Mas para que você vai fazer? Como você vai fazer isso? Você vai buscar de Deus a sabedoria. Porque sem Deus nada podemos fazer. A palavra do Senhor diz que sem Deus, irmãos, nada do que é feito se faria. Se Deus não estivesse nos negócios, nos planos. Se Deus não estivesse na frente, em primeiro lugar. Comece a colocar Deus em primeiro lugar. Quando Salomão assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi construir o templo e depois ele fez o quê? Orou a Deus, consagrou aquele lugar. E depois disse: Deus, pede-me o que queres. Depois que ele consagrou o templo, que ele consagrou a casa do Senhor, o Senhor falou para ele: pede-me o que queres que eu te darei. E disse: Senhor, eu não quero riqueza, não quero ouro, não quero nada disso. Eu quero sabedoria para governar o seu povo. E o Senhor deu a ele, e além da sabedoria, acrescentou muito mais na vida dele.
Não faça isso. Você já construiu o seu negócio? Você já construiu a sua casa? Você já preparou, aleluia, Jesus, o seu ministério? Você assumiu um ministério? Você assumiu uma família? Você adquiriu para você agora uma casa, uma família, construiu um lar? Pede para Deus sabedoria para você governar, saber governar. Porque sabendo governar, você vai ter riqueza e honra, porque Deus vai te honrar. Bem-aventurado é o homem que busca do Senhor a sabedoria. A sabedoria, irmãos, é tudo na vida do homem. Sem sabedoria, irmãos, não adianta. Você não vai conseguir colocar os pingos nos i. Você não vai conseguir encaixar as coisas da maneira que tem que ser certa. Para construir uma casa, você tem que colocar ela no prumo para que ela não venha desabar. E o nosso prumo, nesse sentido da palavra, é nós buscarmos o que é a sabedoria de Deus. Porque através da sabedoria que Deus vai nos dar, Ele vai nos enriquecer. Porque com a sabedoria, você enricando, você não vai se autodestruir. Você não vai afastar de Deus. Você não vai, irmãos, ser uma pessoa vangloriosa, não. Você vai ser uma pessoa humilde, vai ser uma pessoa honrosa, vai ser uma pessoa que vai reconhecer que sem Deus você não é nada e com Deus você pode tudo, porque o próprio apóstolo Paulo disse, a palavra do Senhor fala que o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você buscar esta sabedoria, vai vir rainha de Sabá, pode vir quem for, vai ver Deus honrando você, vai ver que tudo que você tem veio de Deus. E ela ainda antes de ir embora, ela disse, olha, benditos, ou seja, bem-aventurados teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria, e bendito seja o Senhor. Ela engrandeceu o nome de Deus pelo que o Senhor fez na vida de Salomão. E muitos vão olhar para você e vão dizer, bendito seja o Senhor que te deu esta honra. Bendito seja o Senhor que teve agrado de ti. Porque quando buscarmos sabedoria do Senhor, Ele vai se agradar de nós, irmãos, e vai nos honrar. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, bendito seja o Senhor que teve agrado de ti para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça. E ela deu lá seus talentos de ouro, ela deu mais riqueza para ele, porque ela trouxe essas coisas, porque Deus falou que ia dar a ele. Então, seja quem fosse que chegasse ali, ia trazer sempre alguma coisa para o rei Salomão. Por causa da sabedoria de Deus, o Senhor disse, eu vou acrescentar riqueza, vou acrescentar bens, vou acrescentar honras, vou acrescentar vitórias sobre os seus inimigos. Pode vir o que vier, eu estarei do teu lado, eu estarei contigo, Salomão. E Deus está falando para mim e para você, que Ele vai acrescentar honra, Ele vai acrescentar vitória sobre os nossos inimigos. Então nós temos que buscar de Deus a sabedoria. Assim como nós meditamos na passagem da palavra de Deus sobre a vida de Caleb, ele aguardou 45 anos pela a promessa que Deus havia feito através de Moisés, que ele possuía a terra, e Deus cumpriu. Assim como nós, irmãos, estamos esperando no Senhor, Ele vai entregar nas nossas mãos também. Então, eu falo para você em nome do Senhor Jesus, Deus a sabedoria. Pede a Ele entendimento, pede a Ele para Ele dar para você, porque através dessa busca, através de você receber esta maravilha, esse dom de Deus, você vai ser um homem honrado, uma mulher honrada, seus negócios vai ser, a sua vida vai ser uma bênção, sua família vai ser frutífera. Em tudo que colocar as suas mãos, você vai ser abençoado, porque o Senhor vai lhe dar muitos bens, o Senhor vai lhe dar honra. E muitos vão vir e vão glorificar a Deus pelo que eles vão ver Deus fazendo na tua vida. Não olhe a situação do nosso país, não olhe para aquelas empresas que estão caindo, outras que estão fechando as portas, outros que estão por quê? Porque você tem um Deus, meu irmão, você tem um Deus, minha irmã. Deus pode te honrar, Deus pode te fazer um vencedor, desde que você busque a Ele a sabedoria.
Você já construiu? Agora pede a Deus para consagrar os seus negócios. Pede a Deus para consagrar a sua família. Pede a Deus para consagrar o teu ministério. Você recebeu do Senhor. Foi Deus que te deu esse privilégio, essa oportunidade. Pede para Ele consagrar. E depois busca sabedoria para governar. Porque sem sabedoria a casa cai. Irmão, sem o alicerce, uma casa não resiste, ela cai. Então nós temos que ter esse alicerce na nossa vida de cristão, na nossa vida, irmãos, que é a sabedoria de Deus. Porque Deus foi o maior sábio da história. Porque o próprio profeta Jeremias fala de um modo assombroso. Deus me criou. Por quê? Porque foi uma coisa tão esplêndida, tão extraordinária. Se você começar a meditar como foi criado um corpo humano, tudo que você pegar ali, começar a estudar sobre o corpo humano, você vai ver cada partícula, cada detalhinho, você vai ver que só alguém com tanta sabedoria poderia dar, né, irmãos, esse privilégio de fazer um corpo desta maneira. E depois dar sabedoria para um médico, dar sabedoria para um homem, poder tratar as doenças do corpo, né? Então, irmãos, nós temos que buscar a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Deus, Ele nos fez homens, fez mulheres para ser servos dEle, para ser abençoado, para ser honrado na terra. Deus nos criou para sermos, irmãos, pessoas adoradores, que louvam o nome dEle. Mas Ele fala, né? Como nós vamos falar se não virem sinais? Como o povo vai crer se não virem sinais? E quem pode ser o transmissor dos sinais de Deus? É eu, você, que já temos a salvação, que já convertemos dos nossos maus caminhos. E as pessoas têm que ver em nós Deus agindo. Tem que ver em nós, irmãos, as bênçãos de Deus. Tem que ver em nós as respostas às nossas orações. Porque quando você é uma pessoa que ora, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que sabe tratar bem as pessoas, seja dentro da igreja, seja na rua, seja em casa, sua família, seja no trabalho, seja nos seus negócios, você sabendo fazer, irmãos, com essa sabedoria de Deus, você nunca vai ter falta de nada. A sua empresa vai crescer, o seu ministério vai crescer, a sua família vai ser uma bênção. Mas tudo isso só vem de uma coisa, da sabedoria que vem de Deus. Então comece a orar, comece a buscar sabedoria, para que o seu Deus, para o nosso Deus, venha nos honrar, venha nos abençoar e venha nos dar riquezas. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, né, que o Senhor nos enriquece, e essa riqueza que vem de Deus não acrescenta dores. O diabo dá. O diabo enriquece alguém, mas ele cobra caro, irmãos. As pessoas que ele deu riqueza, mas o Senhor não. O Senhor nos dá honra, o Senhor nos dá riqueza. Quando vem de Deus, irmãos, é tão abençoado, mas tão abençoado que você não sofre. Você vive bem, porque o Senhor fala que tudo te irá bem. Então vai bem quando você tem a sabedoria de Deus, amém? Que o Espírito de Deus prossiga a falar melhor no vosso coração. E que Deus possa abençoar a sua empresa, a sua casa, a sua família, seu ministério, abençoar todos os seus negócios e que Deus possa acrescentar 100 vezes mais em honra, em riqueza, em vitórias sobre os seus inimigos. Amém? Você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Senhor, estarei fazendo o apelo para que você possa entregar a tua vida a Jesus e do Pai também essas honras de ter um homem, uma mulher de Deus, tá bom? Comigo através desta oração. Senhor Deus, neste momento eu entrego na tuas mãos. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Sela com teu sangue para o dia do Senhor. Ó Pai, me dê sabedoria para ser um crente fiel e honrado na tua presença, em nome de Jesus. Senhor, eu também estou desviado, mas
quero reconciliar agora contigo. Pai, me dá sabedoria, entendimento da tua palavra, para que eu possa voltar a ser fiel como eu era antes. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Senhor, estou fraca na fé, preciso de ti, meu Pai. Me ajuda, me ensina e me dá sabedoria para perseverar e vencer todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus e não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like, meus irmãos. Deixe o seu like para que possa ser recomendado a outras pessoas pelo YouTube os nossos vídeos, tá bom? E ative o sininho da notificação para você ser notificado quando nós compartilharmos novos vídeos aqui no canal. E também, meus irmãos, comenta um versículo da palavra de Deus, um capítulo da Bíblia. Traz para nós também algum versículo que venha alimentar a nossa fé e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também, mas não deixe de comentar, tá bom? Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.